Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de mais vaias ao Lula lá no Chile, né? Parece que o Lula agora ainda teve mais um monte de vaia. A gente já falou ontem sobre a vaia do Lula, né? Aí teve um pessoal que disse que não teve vaia, que a vaia foi colocada no áudio depois, mas não tem jeito não, meu amigo. Tem confirmação de que foi a vaia mesmo, né? Eles que, ao contrário, tiraram a vaia com algum tipo de edição que eles fizeram ali. Vamos entender esse assunto. E outra coisa, a impressão que eu tenho é que a Rede Globo largou a mão do Lula, hein? Porque teve um quadro na Globo News do pessoal chamando o Lula de racista e misógino e não sei o que lá. E é o que eu falo para você, né? Parece que realmente o Lula está conseguindo o que ele queria ao se igualar ao Maduro, né? Ficou óbvio para todo mundo. A gente, né, já avisava. O Lula é igual ao Maduro, é a mesma coisa, a mesma ditadura, né? Os dois tornaram o principal candidato da oposição inelegível, os dois criticam os outros de fascista, é a mesma coisa, os dois querem regular a rede social, querem regular a internet, é a mesma coisa, não tem nenhuma diferença entre Lula e Maduro, e Ortega, e Putin, e Xi Jinping, não tem diferença nenhuma. Mas o fato do Lula falar tão bem do Maduro, né, mesmo com tudo óbvio que foi fraude na Venezuela, o Lula ficar do lado do Maduro, parece que fez com que o pessoal da Rede Globo largasse a mão do Lula, né? Olha, aconteceu um negócio similar na época da Dilma, tá? Se vocês lembram dos protestos contra a Dilma, os primeiros protestos, a Rede Globo era totalmente contra o protesto, criticava, falava que era coisa de fascista, que estavam pedindo intervenção militar e não sei o que lá. A Rede Globo procurava aquela plaquinha pequenininha que tinha falando alguma coisa de intervenção militar para dizer que a manifestação inteira foi sobre aquilo, né? Em determinado momento, lá em 2015, 2016, a Rede Globo percebeu que não tinha como segurar mais a mão da Dilma e largou a mão da Dilma. Eu acho que talvez a Rede Globo esteja chegando nessa constatação também que tem que largar a mão do Lula, porque não tem jeito, né? Tá ficando muito óbvio a impopularidade do cara. Vamos falar sobre a viagem do Lula lá no Chile, as vaias ao Lula, agressão a jornalista, agente da ABIN querendo intimidar os brasileiros que estavam lá. Cara, é impressionante como o Lula não percebe o mal que faz para ele esse apoio ao Maduro, né? Pois bem, o Lula veio com essa, né? De falar que, bilionários que preferem colonizar Marte a cuidar da Terra, né? O mais engraçado, eu acho que o Lula tem tanta raiva, o Lula e esses ditadores de merda todos têm tanta raiva do Elon Musk, porque a verdade é a seguinte, o Elon Musk fez muito mais pelo Brasil do que o Lula fez. A Starlink, levar a internet no interiorzão do Brasil ali, fez muito mais pelo brasileiro do que o Lula jamais fez, o Elon Musk fez, sem precisar obrigar ninguém a nada. Ninguém foi vítima de violência, ninguém foi preso, ninguém teve que pagar imposto. Quem quer contratar Starlink, contrata. Quem não quer, não precisa contratar, não tem problema nenhum. Isso fez muito mais pelo Brasil, pelos pobres do Brasil, do que qualquer coisa que o Lula tenha feito, né? Eu acho que é por isso que você quer a raiva desse pessoal contra o Elon Musk. E também é mais um crédito pelo fato de que o Elon Musk, de fato, não quer fazer censura no X, né? Esses ditadores todos se ressentem muito, porque eu imagino, a Meta abre as pernas, né? O Mark Zuckerberg, o que o governo pede para censurar, eles censuram. O YouTube, a Google abre as pernas, o que o governo pede para censurar, eles censuram. O X não, né? E o X é a rede mais importante nesse momento. Aí fica esse pessoal todo chateado com o Elon Musk por conta disso. Não é só o Lula não, a esquerda toda. O Maduro fala também que é o golpe do X e não sei o que lá, do Elon Musk, coisa e tal. Para você ver como é que realmente liberdade de expressão para esse pessoal é veneno. Ditador não gosta de liberdade de expressão, né? Aliás, eu vou fazer um outro vídeo sobre uma coisa que está acontecendo com a campanha de boicote dos anunciantes lá nos Estados Unidos, né? Que essas outras empresas de mídia fizeram um acordo com um grupo de anunciantes para boicotar o X e coisa e tal. Mas isso eu vou falar em outro vídeo, tá? Então, aqui vamos falar sobre o caso do Lula lá no Chile, né? A gente já tinha falado sobre essa vaia de ontem. Olha só o momento da vaia aqui. Senhor Luiz Inácio Lula da Silva procederá a apresentar uma ofrenda floral ante o monumento equestre del libertador Capitán General Bernardo O'Higgins Riquelme. O pessoal meio sem jeito ali, o Lula meio sem jeito, né? O pessoal vaiando lá atrás, né? Aí teve gente falando que não, que foi falso, que não foi isso não, e coisa e tal, né? Que as vaias foram colocadas depois, né? E coisa e tal. E aí o pessoal trouxe aqui o VAR, né? Trouxe outras gravações mostrando a mesma coisa. E aqui as imagens, né? Os jornais da mídia tradicional, todos eles, inclusive
os jornais da mídia tradicional, né, Metrópolis e coisa e tal, todo mundo falando que o Lula foi vaiado. É verdade que tanto o Metrópolis quanto a Folha deram uma aliviada, falaram que o Lula foi vaiado, mas teve manifestações de apoio também. Manifestação de apoio eu não ouvi nenhuma, só teve vaia mesmo. Padrão, seu lugar é na prisão. Lula, padrão, seu lugar é na prisão. Lula, padrão, seu lugar é na prisão. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. É isso daí, ou seja, teve vaia mesmo. A maior parte foi de brasileiros que estão lá em Santiago do Chile, né? Isso não é novidade, tem brasileiro no mundo inteiro, em qualquer lugar que o Lula for vai ter brasileiro para xingar ele. E também, diga-se de passagem, os chilenos também não estão muito satisfeitos com os Lula. Por quê? Porque o mundo inteiro tá vendo o Lula passar pano pro Maduro, né? O mundo inteiro tá vendo. Fica o pessoal aqui da Rede Globo falando que não, que o Lula ele tá fazendo uma atitude diplomática, de meio termo, de exigir as atas. Porcaria nenhuma, o Lula tá passando pano pro Maduro. É só isso, não tem nada de diplomacia, xadrez 4D, não. Se o Maduro apresentar uma porcaria de uma ata de qualquer jeito, lá rabiscada no papel higiênico, é verdade esse bilhete, tá aqui a ata, é verdade esse bilhete, o Lula vai dizer que tá ok. O Lula quer passar pano para o Maduro. E o mundo inteiro está vendo isso, né? É lógico que está vendo isso. É vergonha mundial esse tipo de coisa. E não bastasse isso, teve mais vaia aqui, olha só. Teve uma pessoa que gritou "Viva Lula", mas tá todo mundo xingando o cara, todo mundo vaiando o cara, né? Teve um mané lá, sempre tem um mané petista, né? Mais vaia do Lula lá, né? E olha só, o negócio ficou feio, porque em determinado momento até uma jornalista foi agredida aqui, ó. Já é a segunda jornalista que é agredida pelo governo Lula, e é impressionante como é que a imprensa não fala nada, porque se fosse Bolsonaro, meu amigo, era pauta direto, né? Ia ser Jornal Nacional, 3 semanas de Jornal Nacional falando só sobre isso, né? Que Bolsonaro agrediu o jornalista, olha só. Temas da agenda regional e internacional, como o fortalecimento. Olha lá, a repórter, aquela que está com o microfone vermelho ali atrás, ela está querendo fazer uma pergunta para o Lula ali, ó. Essa moça aqui, ó. O combate à pobreza e à desigualdade e o enfrentamento da mudança do clima. Olha lá, pegaram ela aqui, tiraram ela aqui, ó, empurraram ela para trás ali, para ela não fazer pergunta para o Lula, né? Olha que absurdo, como é que trata a imprensa esse pessoal, meu amigo. Lula é isso aí. E se você acha que isso aqui é pouco para ditadura, olha só esse outro caso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso daqui estavam os brasileiros lá xingando o Lula. Aí chega um cara aqui, esse sujeito aqui, eu não sei quem é. Aqui está dizendo que ele é agente do GSI. Não sei quem é essa pessoa. Pode ser agente do GSI, pode ser agente da Polícia Federal, pode ser só um petista que estava lá na caravana. Não sei quem é essa pessoa. Mas olha só, ele claramente intimida as pessoas, filma as pessoas que estão xingando o Lula ali, numa clara intimidação. Isso aqui é técnica de ditadura mesmo. O Maduro faz isso nas manifestações lá. Os coletivos chavistas fazem isso de filmar as pessoas para dizer que depois vão processar. E eu não duvido nada que o Xandão processe as pessoas depois aleatoriamente, porque você sabe que a ditadura da coligação PT-STF está em plena coisa, né? Olha só como é que é o cara. Pode se identificar, por favor? Com licença, senhor, pode se identificar, por favor? Que história é essa, meu amigo? Que carteirada é essa, né? Pô, então pode, assim, no meio do nada, exigir a identificação dos outros no meio da rua? Absurdo isso, né? Que história é essa, né? Ou seja, claramente uma tática de intimidação, coisa típica de ditadura. Não sei de que órgão público que é esse cara aqui, o que ele está fazendo aqui. O cara estava se expressando, falando ali o que ele achava sobre o Lula, que o Lula é um ladrão, todo mundo acha isso. Não é nenhuma novidade, não existe uma pessoa com uma saúde mental em dia que não acha que o Lula é um ladrão, um pinguço corrupto, né?
Aí, ou seja, o cara vem lá e vai intimidar, pô. Tem que descobrir quem é esse cara aqui, cara. Ele tem que ter punição por isso. Não é um absurdo que a gente esteja numa sociedade, num Estado que se sinta no direito de intimidar as pessoas dessa forma, numa manifestação espontânea, não violenta, contra um político ladrão, pô. Um absurdo esse tipo de coisa, né? Enfim, vamos ver se esse cara vai ser identificado e se vai ter punição adequada, se vai ter aí um inquérito contra ele, se vai ter uma punição administrativa contra o sujeito. É o mínimo que se espera nessa situação, né? Agora, o que chama atenção é justamente... Ah, outra coisa, o Lula falando mais merda ainda, né? O Lula falou sobre o González na Venezuela. O cara nem tomou posse ainda e você já quer que eu fale. Ele falou sobre o González. Não, o Lula quer que você fale justamente porque é você que está impedindo a posse dele, você que está passando pano pro ditador de merda lá da Venezuela. Tá se igualando a ele. Tá ficando claro para todo mundo que é a mesma coisa, é o mesmo grupo, né? Tá ficando igualzinho isso daí. Eu acho que o Lula tá velho, ele não percebe o mal que ele tá fazendo. Continua assim, Lula, continua fazendo isso, tá ótimo, tô achando lindo isso daí. Vai jogar seu governo num buraco que você não tem ideia do tamanho. E aí chegou até a Rede Globo agora, cara, parece que a Rede Globo agora também chegou no momento de largar a mão do Lula. Aqui. Isso aqui é Globo News, o pessoal conversando sobre essa charge aqui ó, que fizeram. Parece que tiraram a ganhadora e colocaram um computador do Lula, que é um programa de ajuda para crianças que querem aprender alguma coisa com computador, alguma coisa assim, algum programa do Lula. Substituíram a medalhista brasileira por um computador, um programa do Lula, por uma propaganda do Lula. Olha só que absurdo isso. Fazer uma leitura, você pode fazer uma leitura de racismo também. Porque primeiro bota um macaco. Né? Dizer que o brasileiro é macaco. E depois tira. Que é um grito racista presente nos estádios de futebol. Isso. Pô, quantas vezes jogam banana, argentinos, e jogaram banana para quem? Para um jogador brasileiro, o Daniel. Não, e para o Vini Júnior, para o Vini Júnior também então, já jogaram. Então, esse é um problema. E esse também tem, você pode fazer uma leitura de viés racista. Por quê? Pô, quando uma mulher negra se torna a maior medalhista do país, ao invés de você reverenciá-la, você apaga a imagem dela. Isso. E deixa duas mulheres negras reverenciando um computador. Então, e não uma terceira mulher negra. E você acrescentar aqui... tanto de fazer a leitura identitária nas questões, comete ali duas publicações que, na sua essência, têm características racistas. E vou acrescentar aqui, como mulher... machistas, misógina, porque você tá apagando uma mulher. Horrível. Também tem, então. Soltaram a mão do Lula, meu amigo. Soltaram a mão do Lula, porque realmente não dá para segurar, cara. O Lula tá entrando num buraco que ele não tem ideia com esse apoio dele ao Maduro.